Por que você deve navegar? Por que é tão importante retornar à terra? Para condenar os ímpios. Os apóstolos e a confissão de Nicéia nos lembram que Cristo virá julgar os vivos e os mortos. É crucial para o fim dos tempos maus. A história deve terminar com o dia do juízo. A injustiça da vida clama por isso. É injusto que os maus prosperem e os inocentes sofram. A maioria dos crimes passa despercebida e impune. As circunstâncias pessoais, integridade e prosperidade, santidade e alegria parecem ter pouca semelhança. O instinto sugere que o bem seja recompensado e o mal punido. A justiça divina exige isso. Seu bem não pode ser questionado se nunca corrigir a maldade que permitiu. Se ele é verdadeiramente o Rei do Universo, assume também a responsabilidade da fonte. Se é verdade que ninguém zomba de Deus, pois o que o homem semear, isso também colherá, Gálatas 6:7, então deve ser suficiente quando todas as contas forem ajustadas e todas as dívidas forem pagas. Por que o dia do juízo? Porque a morte é o fim das oportunidades e preenche a lacuna entre o bem e o mal. Por que não condenar cada pessoa na hora da morte, em vez de esperar até que toda a raça humana esteja diante do tribunal? Lucas 16,26 diz: E além disso, entre nós e vós há um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Deus precisa ser justificado publicamente. Deve ser visto como justo em suas decisões sobre nosso destino. Ele foi acusado de injustiça várias vezes. Essas acusações devem ser refutadas para que todos, como Abraão perguntou, o juiz de toda a terra não fará justiça. Certamente, tu não farás tal coisa, destruir o justo com o ímpio, tratando o justo da mesma forma que o ímpio. Certamente, tu não farás isso. O que o juiz fará por você? Porque Jesus precisava ser justificado publicamente, sua crucificação foi a maior injustiça, o dia mais sombrio de toda a história humana. Pela última vez, o mundo o viu como um criminoso envergonhado. Todos devem estar presentes para testemunhar como o julgamento se desenrola. Porque as pessoas que pertencem a Deus, que ficaram do lado de Deus e da verdade, muitas vezes pagaram com a própria vida neste mundo mau. Essas são as pessoas que Jesus chama de seus irmãos e irmãs e que devem ser honradas na presença daqueles que as trataram com ódio e condenação. Hebreus 2:11 diz: Pois tanto aquele que santifica quanto os que são santificados, todos têm a mesma origem. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Mateus 25:40 diz: O rei responderá e dirá-lhes: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então chegará o dia em que a justiça será feita. Cada pessoa terá dois eventos no futuro, e nenhum deles pode ser marcado em um calendário. O primeiro é diferente para cada pessoa. O segundo é o mesmo para todos. Como o homem está destinado a morrer uma vez e, depois disso, enfrentar o julgamento, Hebreus 9:27. Muitos pensam que isso acontecerá no céu, talvez devido à falsa noção de que todos vão para o céu após a morte. Os cristãos confundem o trono mencionado em Apocalipse 4:5 com o grande trono branco em Apocalipse 20:11. Um é o trono de Deus no céu, e o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse 20:11 diz: Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Este é o lugar onde os pecadores vivem. É o momento em que o destino deles é decidido. Como o santo Deus permitiria que os pecadores entrassem no céu, mesmo que fosse por um dia? Sim, muitos já morreram e terão que ressuscitar para enfrentar o julgamento. A Bíblia espera a ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel 12:2 diz: Ó muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5:29 diz: E sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Atos 24:15 diz: É tendo esperança em Deus, que estes também esperam, de que há uma ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Hades, lar de todas as almas falecidas, libertará seus habitantes para serem encarnados novamente. Todos, se sepultados, cremados ou perdidos no mar, ressuscitarão mais uma vez diante de seu juiz na terra. Apocalipse 20:12-13 diz: Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e abriram-se os livros.
Abriu-se outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O Novo Testamento nos ensina que haverá duas ressurreições separadas por 1000 anos. Apocalipse 24:6 diz: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas dos que foram degolados por causa